Como descrever? Como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Colossenses capítulo 1, do versículo 3 ao 5 diz assim: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho. Amém? Não existe nada mais libertador do que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nada. Não existe nada mais libertador do que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E a cada dia que passa eu estou mais consciente disso. E o meu desejo é que todos nós, a nossa igreja, todas as igrejas de Cristo espalhadas pela terra, elas estejam conscientes de que o Evangelho é o poder de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Agora, por um outro lado, não existe nada tão opressor quanto o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo ensina que devemos guardar os mandamentos de Deus para sermos salvos. Se nós formos obedientes, Deus vai nos salvar. O legalismo ensina que nós devemos guardar os mandamentos de Deus para sermos aceitos por Deus, para sermos abençoados por Deus. Isso é o legalismo. O legalismo diz: seja obediente para você ser salvo, para você ser aceito por Deus e para você ser abençoado por Deus. Isso é o legalismo. E todas as religiões, todas, são baseadas no legalismo. E o pior é que o legalismo ele tem atacado também o cristianismo. Isso não é de agora. Desde o nascimento do cristianismo, o legalismo vem atacando o cristianismo. Eu quero dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que fazem boas ações, mas apenas para se promoverem, como autopromoção. Tem pessoas que fazem coisas boas para que elas sejam vistas. Elas fazem boas ações, elas são boas para as pessoas, para a família, para os filhos, para a esposa, para a sociedade, mas elas fazem isso com a motivação de se promoverem. Algumas fazem para ganhar o favor de Deus. Ela ajuda o pobre para que Deus abençoe ela. Ela abraça uma pessoa porque ela quer que Deus veja isso. Olha como eu sou uma pessoa delicada, uma pessoa que ama. Existem pessoas extremamente religiosas que oram, leem a Bíblia, não faltam aos cultos, elas contribuem financeiramente, elas são fiéis, elas são devotas, são modelos de piedade, mas Cristo pode olhar para essas pessoas e reprovar elas. Como ele fez com os fariseus. Os fariseus eram pessoas de oração, eles não faltavam ao culto na sinagoga, eles eram contribuintes fiéis, eles faziam jejuns, e veja o que Jesus disse para eles, Mateus 15, versículo 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. O legalismo destrói o nosso relacionamento com Cristo e o nosso relacionamento também com os nossos irmãos, com a igreja. Se nós servirmos a Cristo com o objetivo de ganhar o seu favor, então nosso maior alvo não é agradar a Cristo, mas é ganhar o seu favor. Quando eu sirvo a Cristo com o objetivo de ser abençoado, então eu não estou servindo a Cristo, mas eu estou servindo a mim mesmo.
O que eu quero é a bênção, e Cristo é apenas um meio para eu alcançar aquilo que eu quero. Se eu sirvo a Cristo com o objetivo dele ouvir as minhas orações, dele me dar aquilo que eu quero, então não é Cristo que eu quero, é o que ele pode me dar. Isso é legalismo, isso é religiosidade. O mesmo vale para os nossos relacionamentos com a igreja. Se eu me dedicar à igreja e esperar algo em troca da igreja, então eu não fiz por amor à igreja, eu fiz por amor a mim mesmo. Eu fiz um investimento, eu dei algo porque eu quero algo em troca. E o resultado desse tipo de relacionamento é frustração e decepção. Porque muitas vezes Cristo não vai nos dar aquilo que queremos, e a igreja também não vai satisfazer as nossas expectativas. Muitas vezes Cristo não vai dar aquilo que você pede em oração. E aí? Aí você vai dizer, mas Senhor, eu tenho sido fiel, eu sou dizimista, eu não falto nos cultos, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o pobre. E com a igreja a mesma coisa, você vai olhar para a igreja, eu me dediquei tanto a essa igreja, eu contribuo, eu oro por essa igreja, e ela não satisfaz as minhas expectativas. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro chamado Vida e Comunhão. Ele foi um pastor que morreu nos campos de concentração nazista. Olha o que ele diz. Uma comunhão que não suporta e não sobreviva a uma tal decepção, que se agarre a seu ideal quando ele é para ser destruído, perde na mesma hora a promessa de comunhão duradoura e se desmanchará mais cedo ou mais tarde. Se você não suporta uma decepção, você não vai conseguir viver em comunhão numa igreja. Porque é isto que a vida em comunhão causa, decepções, frustrações. É por isso que há um trânsito religioso hoje nas igrejas. As pessoas, elas vão para a igreja com um ideal. O que elas esperam de uma igreja. E aí elas estão focadas no ideal, e não no real. Elas amam o ideal e não a realidade que é a igreja. Elas não amam a igreja como ela é, com suas fraquezas, limitações, com seus pecados. Ela ama o ideal. E Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: nosso ideal tem que ser destruído para que haja comunhão verdadeira. Uma outra frase dele, ele diz o seguinte: as pessoas que amam mais o seu sonho de comunhão cristã do que a própria comunhão cristã, essa pessoa vai destruir qualquer comunhão cristã, mesmo que seja uma pessoa, mesmo que pessoalmente essa pessoa seja honesta, séria e abnegada. Às vezes a pessoa ama mais o ideal de comunhão do que a própria comunhão. E aí ela lida com um monte de frustrações, decepções, com a realidade que não tem nada a ver com o ideal que ela projetou de igreja. Aí ela se frustra. O texto que nós lemos hoje, de Colossenses, ele foi escrito por uma igreja que estava enfrentando a ameaça do legalismo. Lembrando, legalismo é seguir mandamentos, obedecer certos mandamentos para ser abençoado. Isso é legalismo. Para conseguir o favor de Deus, a aceitação de Deus, a salvação. E a igreja de Colosso estava sendo bombardeada com o legalismo. Paulo está preso em Roma quando ele escreve essa carta. A igreja de Colosso estava sendo atacada por uma heresia que ficou conhecida como a heresia colossense. Que heresia seria essa? Era uma espécie de sincretismo, uma mistura de judaísmo com cristianismo, com paganismo, com filosofia grega e com o gnosticismo. Eu não tenho tempo para explicar cada um desses detalhes aqui, mas vocês vão entender no todo. Essa heresia dizia o seguinte: só é possível
alcançar a salvação por meio de um conhecimento secreto. Só é possível alcançar a salvação por meio de um conhecimento secreto, que era destinado apenas a algumas pessoas especiais. Eles acreditavam que o universo era controlado por espíritos, por anjos. Os planetas, eles controlavam o destino dos homens. Então veja bem, os anjos controlam os planetas. E os planetas controlam as pessoas. Era isso que eles acreditavam. Então eles tinham que fazer algo para que os anjos ajudassem eles. Entre Deus e os homens havia uma hierarquia angélica, um tipo de escada. Os anjos eram mediadores entre Deus e os homens. Então eles começaram a fazer culto aos anjos. Isso está escrito lá na carta aos Colossenses, você pode ler depois em sua casa. Para terem acesso ao auxílio dos anjos, eles tinham que realizar algumas penitências. Penitências corporais, jejuns, abstinências. Eles tinham que cumprir um monte de regras para que os anjos ajudassem eles. Para que os anjos os abençoassem. Porque os anjos tinham controle sobre o universo. E o universo, ele tinha influência sobre o destino do homem. Eles acreditavam que eles seriam mais perfeitos através do cumprimento de preceitos ascéticos. O que é o asceticismo? O asceticismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção de prazeres físicos. Um asceta, ele priva a sua vida de prazeres físicos. E prazeres que são legítimos, como a comer, por exemplo. Os ascetas, eles viviam numa dieta apenas de pão e água, para vocês terem uma ideia. Eles se privavam de usar uma roupa boa, eles usavam só uma roupa de saco. Eles se isolavam da sociedade, eles faziam jejuns. E eles acreditavam que este era o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Você percebe isso em algumas religiões e até mesmo no cristianismo? Pessoas que se autoflagelam de forma espiritual e até mesmo fisicamente. Nós vamos perceber que o único antídoto para o legalismo é o Evangelho. E nesta noite nós vamos perceber algumas verdades sobre o Evangelho. A primeira verdade é que o Evangelho nos afeta em nossos relacionamentos, em nosso relacionamento vertical e no nosso relacionamento horizontal. Paulo começa essa carta agradecendo a Deus pela igreja de Colossos. E ele agradece por dois motivos. Versículo 3 e 4. Ele diz: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Qual era o motivo de gratidão de Paulo e dele orar por esta igreja? Ele diz: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Nós percebemos aqui dois motivos para Paulo estar grato por esta igreja e para Paulo orar por esta igreja. Ele diz: por causa da fé que vocês têm em Cristo e por causa do amor que vocês têm por todos os santos. E santos aqui, do ponto de vista evangélico, cristão, protestante, santos são todos os salvos em Cristo. Qualquer pessoa que foi alcançada por Cristo é um santo. Porque no conceito cristão evangélico, santo não significa uma pessoa perfeita. E nem alguém que tenha um grau maior de santidade do que as outras pessoas. Santo no conceito protestante evangélico é alguém que foi separado por Deus. É alguém que foi salvo. Então, eles tinham amor por todos os irmãos da igreja. Santos aqui é uma referência a todos os irmãos. E aí nós vamos entender esses dois relacionamentos, o vertical e o horizontal. Em primeiro lugar, o vertical. Versículo 3 e 4 ele diz: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar do quê? Da vossa fé em Cristo Jesus. É o nosso relacionamento com Deus, vertical.
Paulo diz: eu estou alegre, eu oro por vocês, porque vocês têm fé em Cristo. A palavra fé, ela tem vários significados no grego, mas os dois mais conhecidos é confiança, é crer, confiar, é ter um pensamento correto sobre Deus, ter um entendimento correto da pessoa de Deus, isso é fé. E um outro conceito no grego é fidelidade. Fé no sentido de ser fiel. Essa pessoa é uma pessoa que tem fé. Significa que essa pessoa é uma pessoa obediente, fiel. É quando essa pessoa tem uma conduta correta. Então a fé pode ter esses dois significados: pensamento correto ou conduta correta. E aqui no caso, o que mais se encaixa é conduta correta. Eles eram fiéis. Paulo diz: eu agradeço a Deus por vocês, pela igreja de Colosso, porque vocês são fiéis a Cristo, vocês são obedientes. Paulo sabia que aquela igreja, a igreja de Colosso, ela confiava em Jesus, e ela obedecia a Jesus. Significa que eles oravam, eles liam a Bíblia, eles pregavam, eles participavam dos cultos, eles cantavam, eles contribuíam, eles se abstinham dos prazeres pecaminosos, da prostituição, da imoralidade, do adultério, da fornicação, da mentira. Eles se abstinham daquilo que desagradava a Deus. E como é que Paulo sabia que eles tinham e eles faziam tudo isso, sem eles serem legalistas? Como é que Paulo sabia que eles obedeciam a Deus, eles eram fiéis a Deus, e eles não eram legalistas? Porque os fariseus faziam tudo isso. E Jesus chamou eles de hipócritas. Eles foram reprovados. Olha o que diz Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como jazigos ou túmulos belos, mas cheios de ossada e podridão. Procuram parecer santos, mas por baixo dos vossos mantos de piedade escondem-se corações manchados por toda espécie de fingimento e pecado. É possível ser uma pessoa fiel externamente, sendo infiel no coração. É possível. Mas Paulo diz para aquela igreja: vocês são fiéis, vocês obedecem a Cristo, vocês amam a Cristo. Como é que Paulo sabia disso? Nós precisamos entender uma coisa: a obediência que não é fruto do Evangelho é pecado. A obediência que é fruto do Evangelho é uma obediência de gratidão e não de investimento. Como é que Paulo sabia que aqueles irmãos, eles não eram legalistas? Eles não estavam obedecendo a Cristo para receber o favor de Cristo. Como é que Paulo sabia que aqueles irmãos não estavam obedecendo a Cristo para serem salvos por Cristo? Que é isso que o legalismo faz. Como é que Paulo sabia que aqueles irmãos não estavam obedecendo a Cristo para ganhar as bênçãos de Cristo? A obediência que é fruto do Evangelho é uma obediência de gratidão e não de investimento. Quando você obedece por investimento, você espera algo em troca. E quando aquilo que você espera em troca não vem para você, você se revolta. Aqueles irmãos, eles eram fiéis, provavelmente porque eles estavam passando por lutas e dificuldades. E Deus não estava livrando eles das lutas, das tribulações, mas mesmo assim eles continuavam amando a Deus e sendo fiéis a Deus. Este é o tipo de obediência que é fruto do Evangelho. Se Deus me abençoar, glória a Deus, eu continuo amando a Deus. Se Ele não der aquilo que eu peço para Ele, a minha obediência não está baseada num relacionamento de investimento com Ele. Eu não faço para receber algo em troca, eu faço porque eu amo. Eu faço porque Ele me salvou.
porque Ele é o meu Salvador. Esse é o tipo de obediência que é fruto do Evangelho. William Cooper, ele diz o seguinte: ver a lei por Cristo cumprida e ouvir a sua voz perdoadora transforma um escravo em filho e dever em escolha. Como é que eu sei que a minha fé é uma fé por obediência e não por investimento? Como é que eu sei que a minha obediência é uma obediência por amor e não por investimento? É quando aquilo que é dever para mim, orar é um dever, ler a Bíblia é um dever, participar dos cultos é um dever de todo cristão, contribuir é um dever, se consagrar é um dever. É quando o dever se torna em escolha. É quando o dever não é mais um peso, é um desejo, e não uma obrigação a ser cumprida. É assim que eu percebo que a minha obediência não é uma obediência baseada no legalismo, mas uma obediência baseada no Evangelho, na gratidão. A obediência que tem como motivação o investimento, ela falha quando não obtém o retorno que ela espera. Um exemplo para vocês entenderem. Quando você coloca o seu dinheiro num banco, e aquele banco não te dá o retorno que você espera daquele banco, o que você faz? Você troca de banco. Quando você investe o seu dinheiro num banco e ele não faz aquilo que você esperava, você troca de banco. Uma obediência baseada no investimento, ela falha, ela se decepciona, porque você vai fazer, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai se consagrar, e aí você vai dobrar o seu joelho e vai dizer: Deus, cura o meu filho. E aí Deus fica em silêncio. E aí? E aí Deus não responde, Ele não faz nada. Aí você fala: eu vou trocar de religião, porque isso aqui não me está me dando retorno. Isso aí é obediência baseada em investimento, não num relacionamento de gratidão, de amor. O amor, ele não espera nada em troca. Então nós vimos o nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus, com Cristo. Mas Paulo agradece, ele ora por esta igreja, também porque ele viu algo nesta igreja. Ele viu que eles estavam se relacionando de forma horizontal com seus irmãos. Olha lá, versículo 3 e 4. O relacionamento horizontal é o nosso relacionamento com o nosso próximo. Ele diz: damos graças a Deus. Eu agradeço a Deus por esta igreja. É isso que Paulo está dizendo. Eu agradeço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar do quê? Primeiro ele fala da fé em Cristo, agora ele diz do amor que tendes por todos os santos. Paulo olhou para aquela igreja e disse: olha, esses irmãos, eles se relacionam bem com Deus, com Cristo, e eles se relacionam bem uns com os outros. Eles se amam. Como era este amor? Biblicamente, este amor deveria ser, não deveria ser apenas um amor de palavras. Alguma coisa era visível nesta igreja. Eles não se amavam apenas de boca, porque é assim que a Bíblia define o amor. O amor não pode ser um amor apenas de palavras. Eu dizer: eu te amo, mas eu vejo o meu irmão necessitado, passando uma necessidade, passando frio, e eu não cubro ele. Isso não é amor. O amor no conceito bíblico é um amor de palavras, mas também de ação. Olha o que diz 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos só de palavra,
Nós devemos amar também de palavra, mas não só, ou de aparência, mas em verdade, mostrando pelas nossas ações. Então, quando Paulo olha para aquela igreja e diz que eles se amam, provavelmente, ele soube de algumas histórias, e aqui eu estou conjecturando, ele soube que estes irmãos se amavam com ações reais. Havia respeito e honra entre eles. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, um amor de família, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eles preferiam o seu irmão em honra do que a si mesmos. Como podemos saber que o amor que os irmãos de Colosso tinham um pelo outro não era um amor baseado em interesse, não era um amor baseado em investimento? O amor baseado em interesse, ele é um amor pecaminoso. O amor baseado no interesse, ele falha quando o outro não corresponde ao meu investimento. É fácil nós percebermos um amor baseado no interesse quando a pessoa diz assim: eu fiz tanto por ele, e agora ele não reconhece o que eu fiz. Quem já não falou isso ou já não ouviu isso? Eu fiz tanto por essa pessoa, e ele não reconhece. Então você não fez por ela, você fez por você. Você fez esperando o reconhecimento. Porque quando a gente faz por amor, se a pessoa agradecer, amém. Se ela não agradecer, eu não fiz esperando gratidão, eu fiz porque eu amo. E até mesmo o amor de mãe, que seria o amor mais puro, o que mais se aproxima da pureza, ele pode ser contaminado com este amor por investimento, amor por interesse. Quantas mães, quando chegam na velhice, falam: eu fiz tanto por esse menino e agora ele não reconhece o que eu fiz por ele. Até mesmo o amor de mãe pode ser contaminado. Sabe o que nós vimos até aqui? É que tanto a obediência a Cristo, quanto o amor da igreja uns pelos outros, ele deve ser baseado no Evangelho. Ele deve ser fruto do Evangelho. Eu obedeço porque o Evangelho me alcançou. Eu amo porque o Evangelho me alcançou. Qualquer outra motivação para eu obedecer ou para eu amar é pecado. Tanto a obediência quanto o amor devem estar baseados no Evangelho. E como nós podemos ter certeza disso? O texto nos diz isso. Que a obediência daqueles irmãos e o amor daqueles irmãos estava baseado no Evangelho. Olha o que diz, versículo 3 ao 5. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Agora, por que eles amavam e por que eles tinham fé em Cristo? Paulo vai dizer: qual é a causa desta obediência e deste amor? Por causa da esperança que vos está reservada no céu. Eles tinham uma esperança no céu, de algo que estava reservado para eles no céu. E por ter esta esperança, eles obedeciam e eles amavam. E como eles obtiveram esta esperança? Paulo vai dizer: por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho, quando alcançou aquela igreja, gerou naqueles irmãos esperança por algo que estava guardado para eles no céu. E o que estava guardado para eles no céu são as insondáveis riquezas de Cristo. É isso que está guardado para todo crente, para todo salvo. As insondáveis riquezas de Cristo.
E eles ficaram sabendo disso por meio da pregação do Evangelho. E isso gerou neles, o efeito que o Evangelho causou na vida deles foi obediência a Cristo e amor aos seus irmãos. Por que quando o Evangelho alcança os nossos corações, e Paulo está nos mostrando aqui, o resultado é obediência e amor? Por que é que quando o Evangelho alcança uma pessoa, o resultado do Evangelho ter alcançado esta pessoa é obediência e amor, obediência a Deus e amor ao próximo? Por quê? Nós precisamos entender o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele pode ser resumido em 3 partes. O Evangelho começa com uma ação. É a ação de Deus, é o agir de Deus, e não a minha ação. Não é o que eu faço para ser salvo, é o que Deus fez por mim, para que eu fosse salvo. Então o Evangelho começa com uma ação. 1 Coríntios 15:3. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. A palavra Evangelho no grego é boa notícia. A boa notícia do Evangelho, essa boa notícia que é o Evangelho, ela começa falando para nós sobre a ação de Deus. Não é sobre o que eu fiz, é sobre o que Deus fez. E essa ação, ela gera um resultado. Qual o resultado de Cristo ter morrido por nós? Efésios 2, 4, 5. Porque Cristo morreu por nós, Ele pagou o nosso pecado na cruz. Qual o resultado disso? Efésios 2, 4, 5 diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, quando nós estávamos mortos aqui é espiritualmente em nossos pecados. O resultado de Cristo ter morrido na cruz é que agora nós temos vida. Este é o resultado da morte de Cristo. Nós temos vida. Pela graça sois salvos. Não é por algo que você fez, é pelo que Cristo fez. Esta é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho então começa com uma ação que gera um resultado e que também exige de nós uma resposta. Quando você é exposto ao Evangelho, você tem que dar uma resposta para o Evangelho. Ou você rejeita esta boa notícia, ou você aceita ela, não tem um meio termo. Olha a resposta do Evangelho. João 3,18. João 3,18. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Deus agindo, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, e isso resultou em vida eterna para nós. E a resposta que nós temos que dar a esta mensagem, esta boa notícia, nós temos que crer em Jesus, para que a gente seja salvo. Agora, o efeito do Evangelho é obediência e amor. Por quê? Porque esta mensagem que fala da ação, do resultado, daquilo que Cristo fez por nós, por que isso tem que gerar em nós obediência e amor? Por quê? Versículo 5. Ele diz: por causa da esperança. Porque Cristo morreu por nós e nos deu vida, isso nos trouxe esperança. Que esperança que nós temos? A esperança de que nós um dia nos encontraremos com Cristo. A esperança de que nós temos um tesouro que está guardado para nós nos céus.
E este tesouro, ele é espiritual. Este tesouro é chamado de as insondáveis riquezas de Cristo. Nós somos cordeiros com Cristo. E nós temos uma esperança. E por termos esta esperança, nós passamos agora a obedecer. Por que eu passo a obedecer a Cristo? O legalismo diz: obedeça a Cristo para você receber. Obedeça a Cristo para você ganhar o favor de Deus. O Evangelho diz: você já tem um tesouro guardado no céu para você. Você não precisa fazer nada para ser abençoado, porque a Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele já nos abençoou. O legalismo diz: faça para ganhar o favor de Deus. Tenha um desempenho espiritual para Deus te ouvir, para Deus te dar. E isso é um peso que é jogado sobre as pessoas. O Evangelho diz: vocês já têm todas as riquezas guardadas nos céus para vocês. Vocês já foram abençoados. Vocês já foram salvos. E não é por algo que você fez ou vai fazer. Vocês foram abençoados por causa do que Cristo fez. Vocês foram salvos por causa do que Cristo fez. Agora, diante disso do que Cristo fez por vocês, vivam para Ele. Vivam em gratidão a Ele. Se abstenham dos prazeres pecaminosos. Não com medo de ser punido por Deus. Não com medo de ser castigado. Mas se abstenham dos prazeres pecaminosos por amor àquele que salvou vocês. Porque Ele é santo. Então sejam santos também. Vivam em santidade. Não para serem salvos, mas porque Ele tirou vocês de um lamaçal, e agora vocês não podem ficar mais sujos. Vivam como filhos da luz, não para vocês ganharem o céu, mas porque Ele já transportou vocês do império das trevas para o reino da luz. E porque Ele fez isso, agora vivam de acordo com a identidade de vocês. Isto é o Evangelho. John Newton, ele diz o seguinte: nosso prazer e nosso dever, embora opostos anteriormente, desde que vimos sua beleza, a beleza de Cristo, estão juntos para jamais se apartar. Eu tenho um dever, mas é um prazer cumprir o meu dever, e não um peso. Antes o prazer e o dever estavam separados, mas quando eu vi a beleza de Cristo, eles se uniram para nunca mais se apartar. Eu obedeço por prazer, e eu tenho prazer em obedecer. Isso é fruto do Evangelho. 1 Pedro 1, 3, 4 diz: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós devemos louvar a Ele? Pedro diz: por causa da sua grande misericórdia. Ele foi misericordioso com você. Você era incapaz de salvar a si mesmo, mas Ele foi misericordioso. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. E porque Ele nos deu uma nova vida, aí Pedro diz: por causa disso, por isso, o nosso coração está cheio de esperança. Uma esperança viva. Assim esperamos possuir o quê? As ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Eu vou receber as ricas bênçãos que Deus guarda para mim, não porque eu obedeço, mas porque Cristo morreu e garantiu toda essa riqueza para nós. Ele as guarda no céu, está guardado, ninguém pode roubar de você. Onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas.
Nossa obediência deve ser com base na misericórdia e na esperança que o Evangelho trouxe ao meu coração. O Evangelho me encheu de esperança, porque o legalismo, ele é opressor. Imagine que você faz para ganhar o favor de Deus. E aí você se esforça. E nunca está bom. Nunca está bom. Porque você se esforça, você ora, mas você fala assim, não orei o suficiente, eu poderia ter orado mais. Você lê a Bíblia e você pensa, eu não li o suficiente. Deus não vai se satisfazer com o que eu fiz. E realmente Deus não se satisfaz. Deus não se satisfaz, porque Deus é perfeito. Só algo perfeito satisfaz o coração dele. Então Deus se satisfaz com o que Cristo fez. E Cristo obedeceu em nosso lugar. A obediência de Cristo foi a nossa obediência. Vocês percebem a diferença? Isto é o Evangelho. Deus se satisfaz com o que Cristo fez. E Cristo estava na cruz, obedecendo a Deus. E a Bíblia diz que nós estávamos lá com Ele. Ele era o nosso representante ali na cruz. Então a minha obediência é com base na misericórdia e na esperança que o Evangelho traz ao meu coração. Eu obedeço a Cristo não para ganhar o céu. Eu obedeço a Cristo não para ganhar a aceitação de Deus. Eu obedeço a Cristo não para ganhar o seu favor. Mas eu obedeço a Cristo porque Ele me salvou. Ele me salvou e por isso eu sirvo a Ele agora. Porque Ele me salvou. Eu obedeço a Cristo porque hoje eu sou aceito por Deus por causa de Cristo. Deus me aceita, não porque Ele vê algo de bom em mim, mas porque Ele vê o sangue de Cristo em mim. Ele me aceita e Ele me abençoa por causa do que Cristo fez. E Ele disse o seguinte em sua palavra: tudo que é de Cristo, toda a herança de Cristo também é de vocês. Nós somos cordeiros com Cristo. E como que fica o meu relacionamento com meus irmãos? Como deve ser a nossa relação com os nossos irmãos? Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu devo amar agora os meus irmãos. Mas pastor, esse camarada é difícil de amar ele. Ele é problemático, mas você também é. E foi a vida inteira, e Deus te amou mesmo assim. Mas ele é difícil, mas você também é. Você é tão difícil que para salvar você, Cristo teve que vir aqui e morrer por você. Não tinha outro jeito de te salvar. Agora você está diante de uma pessoa que é difícil. Mas Cristo te amou, você sendo difícil, complicado, cheio de problemas, cheio de defeitos. Ele te amou e deu seu filho por você. Agora você está diante de alguém que merece a misericórdia e a graça também. Então ame essa pessoa. Tiago 5,16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Nós devemos amar, orar uns pelos outros. Efésios 4,2, esse aqui é o que eu mais gosto. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você tem que suportar essa pessoa que está pensando aí. Você tem que suportar ela, sabe por quê? Porque Deus te suporta todos os dias. Com seus milhões de defeitos e pecados, Ele te ama e Ele te abençoa, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te protege, Ele dá a sua palavra para você, Ele te renova, com todos os defeitos e pecados que você tem. Agora você está diante de alguém que precisa ser alvo também da misericórdia de Deus, como também você é alvo da misericórdia de Deus todos os dias. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros,
e assim cumprireis a lei de Cristo. Você deve levar as cargas. Sabe por que você deve levar a carga do seu irmão? E a carga do seu irmão é leve, porque Cristo levou o seu pecado na cruz. E agora você leva a carga do seu irmão, que é bem mais leve do que o pecado que Cristo teve que levar, o teu pecado. 2 Timóteo 2,24 diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Você tem que ter paciência com o seu irmão, você tem que ter paciência com a tua igreja, porque Deus tem paciência com você todos os dias. Deus é paciente. Quantas vezes você fala que vai fazer algo e não faz? Deus, essa semana eu vou orar mais. Essa semana eu vou fechar mais minha boca, não vou falar bobeira. Você promete no domingo, na segunda-feira de manhã já quebrou tudo. E Deus é paciente. Ele fala, tá bom. Por causa de Cristo eu sou longânimo. Porque Cristo cobriu vocês. Eu amo meus irmãos, eu honro meus irmãos, eu suporto meus irmãos, eu levo o fardo dos meus irmãos, eu sou paciente com os meus irmãos, não como um investimento, mas como resultado do amor e da misericórdia de Deus por mim revelado no Evangelho. Não é um investimento, é resultado do amor e da misericórdia, porque investimento espera algo em troca, e se não tem retorno, você se frustra. Eu faço, porque Cristo fez muito mais por mim. Você vê a base dos nossos relacionamentos. Colossenses 3, 12 e 13 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, vocês são povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, porque vocês são povo escolhido, vocês são amados. O fruto disso é, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe, sabe como? Como o Senhor lhes perdoou. Nós tínhamos uma dívida impagável, agora o nosso irmão vem e falha com a gente. O que é a dívida dele comparada com a dívida que nós tínhamos com Deus? É insignificante. Jesus até contou uma parábola sobre isso. A nossa dívida com Deus era impagável. Agora o nosso irmão vem e faz algo para nós, que nós não gostamos, que não se encaixa no nosso ideal, ou que não corresponde ao investimento que eu fiz nesse irmão. Eu orei por ele, eu ajudei ele, eu abracei ele quando ele precisava. Agora, ele não dá retorno. Quem dá retorno é banco. Eu amo ele, eu sou paciente com ele, eu perdoo ele, porque Cristo perdoou a minha dívida, e a minha dívida era infinitamente maior que a dívida que o meu irmão tem comigo. Romanos 15, 7 diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Como que você deve lidar com esse irmão que está ao seu lado? Você deve recebê-lo em seu coração, em seus braços, em suas orações. Você deve receber esse irmão, se precisar, com apoio financeiro. Sabe por quê? Paulo diz, nós devemos fazer isso como Cristo fez por nós. E como Cristo nos recebeu, irmãos? Nós chegamos sujos, imundos, como o filho pródigo. E Ele nos abraçou, colocou em nós roupas novas, fez um banquete para nós, nos amou e nos perdoou. E agora Ele diz, vai e façam o mesmo agora por seus irmãos.
Quando uma igreja não entende isso, provavelmente ela está infectada com o legalismo. Quando um irmão não entende isso, é porque ele não entendeu a mensagem do Evangelho. O cristão, ele obedece a Cristo, e muitas vezes Cristo não vai dar o que ele pede. E o cristão continua obedecendo, porque ele ama. Ele não obedece por medo, ele não tem medo, ele não obedece também por autopromoção, para mostrar que ele é bom. O cristão obedece por amor. O cristão ama o seu irmão não como um investimento, mas porque ele é amado de Deus. E agora eu encerro dizendo, para nós que somos salvos, qual é a palavra de Deus para nós? Nós precisamos ouvir o Evangelho diariamente. Nós precisamos ouvir, porque o Evangelho, ele destrói o legalismo. E o nosso coração, por causa da nossa pecaminosidade que ainda existe em nós, ele é tentado. Nós somos tentados a ganhar o favor de Deus por meio da obediência. Mas Deus não nos abençoa por causa da nossa obediência. Ele abençoa por causa da obediência de Cristo. O Evangelho acaba com os falsos relacionamentos que pode existir no nosso meio. Porque todas as vezes que você estiver diante de um irmão, que você se sente desconfortável com ele, lembre, olhe para a cruz. E lembre que o que matou Cristo na cruz foi o teu pecado. Aí você olha para o seu irmão, o que ele fez por você é tão grave quanto o que você fez por Cristo. Você percebe como o Evangelho, ele acaba com os falsos relacionamentos. Relacionamentos baseados no interesse pessoal. Então nós, igreja de Jesus, você que é salvo, você precisa ser inundado pelo Evangelho todos os dias. Para que você não caia no legalismo. Para que você trate o seu irmão com misericórdia. E você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Talvez você que me ouve tem sido um religioso. Eu quero dizer uma coisa para você. Nada do que você fizer pode te salvar. Nada. Você pode subir uma escadaria de joelho. Você pode ir daqui em São Paulo com uma cruz nas costas. Você pode se autoflagelar. Você pode fazer um mês de jejum. Nada disso vai fazer com que Deus te salve ou que você seja aceito por Deus. Só existe um meio de você ser aceito por Deus. Não é pela sua obediência, mas é pela obediência de Cristo. É você correr nesta noite para os braços de Cristo. Se lançar nos braços dele. E entender que toda a sua moral é uma moral falida. A sua moral não pode te salvar. Você não pode ganhar o favor de Deus por causa do seu caráter. Porque Deus é perfeito e Ele exige algo na mesma altura que Ele. E o seu caráter não é perfeito. A sua moral não é uma moral perfeita. Ainda que você seja uma boa pessoa, pague suas contas, seja um bom pai, um bom marido, um bom cidadão. Nada disso pode te salvar. Agora a Bíblia diz, quem crê no Filho não é condenado. Mas quem rejeitar o Filho, quem não crer no Filho, já está condenado. Você tem que crer em Jesus. Você que me ouve nesta noite. Não crer no seu desempenho, mas crer no que Cristo fez. E você pode ter certeza, hoje, você será salvo. Para a glória de Deus. Vamos orar. É de coração tudo que eu disser. Um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não